E seguimos na nossa jornada. E agora nós vamos apresentar nossa próxima palestrante, querida Elisa. Elisa vai trazer para a gente um tema chamado desregulação emocional de início precoce. Elisa é psicóloga clínica especializada em adolescentes e jovens, especialista em psicologia cognitivo-comportamental, terapia familiar sistêmica, terapia breve focal, terapia cognitivo-processual, terapia racional emotiva comportamental e dialética comportamental. Ela é sócia fundadora da AFECT, que é um centro de treinamento de habilidades psicoemocionais no Rio de Janeiro. E, Elisa, uma honra ter você aqui com a gente. Eu te agradeço demais pelo carinho, pela disponibilidade. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço demais pelo convite, a você, a Ana Cláudia, querida amiga, né, a todos que estão aí na Abramut, fazendo a diferença nesse mundão aí e passando tanta coisa boa. Muito obrigada. Vamos começar? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre desregulação emocional e é tão importante, né, que a gente comece a olhar com esse tema com muito carinho. Pode passar o primeiro slide, para que a gente comece a dar conta do quanto a nossa cabeça não é separada no corpo e por quanto tempo a psicologia, a medicina levaram tanto em conta questões só físicas e deixaram um pouquinho de lado as questões todas emocionais, como se fosse uma coisa diferente da outra, e não é, né? Então, eu começo dizendo, né, uma grande frase do Damásio: os sentimentos de dor e de prazer são os alicerces da nossa mente, todas as emoções usam o corpo como teatro. Todas as emoções, elas são adaptativas e funcionais, e são elas que afetam o modo de operação de inúmeros circuitos cerebrais. Pode passar. A gente está pensando nisso, baseado em todos esses pesquisadores da emoção, há 50 anos atrás, que reforçam a importância da comunicação precoce de mãe e bebê, a importância de toda a questão do apego, né, na nossa vida psíquica e emocional e física. Pode passar. A gente não pode esquecer que toda influência da regulação e de desregulação emocional é o afeto que constrói, né? E é esse afeto que constrói e ampara toda a nossa capacidade ou incapacidade de lidar e gerir a intensidade e a duração das próprias emoções, né? Afetando nós mesmos, a nossa saúde física e emocional e todas as nossas relações, sendo relações sociais, relações familiares, relações que possam fazer com que a gente se comporte de uma maneira adaptativa e da melhor maneira possível no mundo. Pode passar. É importante dizer também que eu vou passar rapidinho, tem muita informação, que se vocês quiserem, eu vou deixar esses slides com a Abramut, e vocês podem pedir a eles a hora que vocês quiserem. Então, é muito mais importante a gente estar podendo trocar do que realmente ler qualquer informação. E todos esses... Então, vamos lá. Todos esses teóricos que eu acabei de citar mais ou menos no slide, eles conseguem fazer com que a nossa base, né, emocional, acho que todo mundo viu a Divertidamente, e o Paul Ekman, que hoje é o master na psicologia mundial, no trabalho sobre emoções, ele fornece a gente todo o embasamento científico de quanto o cérebro promove regulação ou desregulação no nosso comportamento. Pode passar?
E o que acontece? Em meados, né, de 2000, se a gente lembrar que a década do cérebro só aconteceu há 20 anos atrás, é uma, né, loucura isso, porque a gente já sabia tudo sobre coração, intestinos e tal, e o cérebro ainda era uma descoberta. O Prêmio Nobel de Medicina de 2009 foi com a Elizabeth Blackmur, que foi sobre os segredos dos telômeros. Pode passar. E ela junto que na época, né, dessa década do cérebro, né, já no finalzinho, já em 2009, com esse prêmio Nobel, ela descobre o que a gente chama de epigenética, né? Se a gente fizer uma escala do tempo, né, antigamente, todas as questões, desde Freud, com a psicologia, e a psicologia lidava com a palavra, com a questão do vínculo, da empatia, da questão das transferências e tal, e a gente via naquela época uma questão que toda abordagem dentro da psicologia era uma abordagem que era intrapsíquica, quer dizer, a gente dizia que todo esse embasamento nosso tinha uma questão emocional, mas que não se tinha a prova, né, que isso era cientificamente real no cérebro. Com o projeto Celere Genoma, nos anos 2000, e com o advento da ressonância magnética funcional, que a gente consegue provar que a psicologia e o quanto a psicoterapia ela é dinâmica, essencial e cientificamente provada como um tratamento eficaz para as dores emocionais. E isso determina a psicologia como uma ciência cientificamente comprovada. E aí, essa visão biopsicossocial do organismo, essa modelagem de construção, onde a biologia, o comportamento, a família, a escola, tudo está interligado para a transformação da pessoa numa pessoa melhor. Então, isso determina, pode passar, que o paradigma da psicoterapia, que antes a gente tinha como possibilidades uma coisa de tipo, basicamente, pau que nasce torto, morre torto, a partir da epigenética, ela prova que neurônios podem ser refeitos dentro do cérebro e caminhos que estruturalmente eram defeituosos podem ser restabelecidos, né? Fazem com que a ciência toda se volte para a importância dos vínculos na estruturação de uma saúde real, não só uma saúde emocional, mas uma saúde física também. E aí vem o Seligman, em 98, que é presidente da APA, que começa a se perguntar por que se falava tanto de depressão no pós-guerra, e doença, e doença, e doença, e doença, e doença, e aí ele começa a fazer um estudo de que ele entra em todos os maiores jornais de psicologia, de medicina, psiquiatria, e descobre que, quando ele puxava a palavra depressão, apareciam mais de 110 mil artigos científicos, e quando ele procurava a palavra felicidade, aparecia só 4.700. E ele falava, meu Deus do céu, como é que pode, se a gente está começando a comprovar que a psicologia é uma ciência científica, por que não se pensa e não se estuda sobre isso? Pode passar. E aí, quando essa modelagem biopsicossocial começa a ser estudada, e novos estudos sobre a epigenética e a formação dos novos neurônios, e simplesmente, em 2019, quando a Elizabeth prova com o Nobel a existência dos telômeros, que é essa pontinha, né, basicona, onde ela prova que, quanto mais estresse vivenciado na nossa vida diária, menos os telômeros são alongados, e esse estresse modifica o nosso gene, né, físico, biológico,
a gente começa a entender que essa adaptação do nosso organismo no mundo e as nossas relações, os nossos vínculos familiares e com a primeira sociedade da qual a gente faz parte, que é a escolaridade, os nossos professores, eles são fundamentais para o organismo ter menos estresses e menos doenças físicas. Então, assim, se com esse Nobel a gente descobre que fisicamente o cérebro, as nossas sinapses dentro do gene podem ser transformadas, adaptadas ou não, os genes podem ser desligados ou altamente sensíveis. O que a gente está fazendo dentro da psicologia para que isso possa ser realmente olhado? E enquanto a gente está formando novas teorias do aprendizado, TCC, TREC, TCP e tal, DBT, por que tantos problemas psíquicos estão sendo construídos e as crianças e adolescentes estão piorando cada dia mais precocemente em relação ao estresse? Pode passar. E aí Seligman vem dizendo que é importantíssimo, né, um trabalho preventivo de base, né, e que todos saibam que qualquer inter-relação com crianças e adolescentes, ele hoje aparece como uma relação boa e preventivo na reestruturação desse jovem e desse cromossoma, que ele pode ser, e você pode determinar que aquela criança seja mais estressada ou menos estressada e que ela tenha mais qualidade de vida e um envelhecimento mais saudável ou não, né? Pode passar. E se a gente tiver esse olhar diferenciado sobre essa questão tão importante, a gente começa a pensar que o bem-estar está diretamente ligado à prevenção. Se você tiver uma conexão afetiva, seja com seus pais, seja com seus responsáveis, seja com seus terapeutas, seja com seus professores, a longevidade dessa célula, dessa célula, né, neural, pode fazer diferença para uma vida toda. E se a gente sabe hoje, né, que cientificamente os neurônios podem ser refeitos, né, eu costumo dar um exemplo básico, assim, que durante 40 anos você vai pelo mesmo caminho, comprar o mesmo pão de manhã numa mesma padaria, e você observa aquelas relações e toda a contingência naquele caminho. Se aparece alguém diferente na tua vida e fala, olha só, Elisa, vai por esse aqui, né, por esse outro caminho e tal, e de repente, enfim, talvez você compre o mesmo pão na mesma padaria, mas que você tenha menos estresse, né? Se você acreditar e tiver um vínculo forte, né, de real, né, de um vínculo de confiança, de pertencimento, talvez você tente outros caminhos, e esses caminhos podem ser extremamente produtivos e menos estressantes. E aí você pode reestruturar, inclusive, esse caminho físico, cerebral, para que você possa ter menos estresse e possa ser a melhor versão de você mesmo cada vez mais. E se esses agentes protetivos podem ser refeitos, você muda automaticamente a expressão e a vulnerabilidade desse gene, né, no teu DNA. Isso faz com que você possa restabelecer para a sua prole uma qualidade de DNA melhor do que
a que os seus pais deram a você. Pode passar. Isso é muito importante, gente, porque quando você foca no capital psicológico positivo, você tende a fazer com que todo esse estabelecimento de compaixão, gentileza, perdão e autocontrole volte a você. O Seligman também provou que a gentileza ela é intuitiva, enquanto o egoísta é uma escolha de vida. Ele dizia que para que você nascia né, de alguma forma de um ponto zero, né, e dependendo das adversidades da vida, você poderia ter uma vida com qualidade, né, se você tivesse um tratamento ok, né, e que a cultura do preconceito diante da psicologia e da psicoterapia e a psiquiatria caíssem por terra, você teria, mesmo vulnerável a estressores, com baixa autoestima, baixa tolerância à frustração, alguém na sua casa poderia te dar a possibilidade de um restabelecimento de vida com um tratamento adequado, ou não. Ou você já nascia com essa gentileza intuitiva aguçada, né, num ambiente positivo, de vínculos eficazes, e conseguiria restabelecendo cada vez mais, apesar das adversidades, uma fortaleza e uma maior resiliência. Pode passar. Então, o olhar do Seligman, a partir de 98, foi que a psicoterapia ela tem um valor de reestruturação de competências e treinamento de habilidades que a gente vulgarmente chama de soft skills, que com esse soft skills habilitado, você consegue reestruturar esses caminhos distorcidos e infelizes que você acabou vivenciando com as adversidades, e o psicoterapeuta conseguiria treinar até que esse indivíduo pudesse restabelecer-se com uma autorregulação da emoção, fazendo com que essa desregulação se transformasse em autorregulação funcional. Então, com esse capital, a gente diz que as competências e as virtudes do ser humano, elas são mensuráveis, reguláveis e desenvolvíveis para todos. Pode passar. Colocando a psicoterapia e você, como indivíduo, né, como uma pessoa que pode ser reconstruída, reestruturada em qualquer momento da vida, tendo uma pessoa de confiança e um vínculo forte de comprometimento perto de você. Eu trato muito suicídio e automutilação, tenho 32 anos de profissão, então, nos últimos 25 anos, eu trato basicamente de adolescentes graves, né? Principalmente com tentativas de suicídio subsequentes, por isso que eu fui procurar a DBT. E é uma teoria que ela viabiliza o aqui e agora, e o treinamento de habilidades faz parte do processo de terapia. Então, você tem duas fases. Uma que você treina em grupo essas novas habilidades de soft skills, e você tem a psicoterapia individual. E ela foca também, assim como outras abordagens terapêuticas, esse capital psicológico positivo, que é a resiliência, o otimismo, a esperança e a autoeficácia. Pode passar. É muito importante, gente, a gente pensar isso, porque se você foca na competência, ao invés de você focar na doença, no diagnóstico, ou no transtorno, ou na sintomatologia que aquele paciente ou aquele teu cliente chega a você, você consegue olhar
aquele jovem, aquela criança, para além do que ele tem, e simplesmente você foca em quem ele é. Na prontidão, você dando ferramentas para que ele adquira competência social, no suporte às escolas, para que a escola consiga enxergá-lo tanto quanto você o enxerga, na equipe, né? Se ele precisa de um nutricionista, de um psiquiatra, de um TO, de uma equipe multidisciplinar que possa capacitá-lo cada vez mais no dia a dia, né? Fazendo com que esse tratamento, com o treinamento, os velhos hábitos sejam deixados de lado e novos hábitos e novas capacidades possam ser exercidas. Pode passar? E essas novas capacidades, elas potencializam as competências para que, a partir do momento que essas competências são adquiridas e o cérebro reestruturado, né? Quer dizer, a gente sabe que 21 dias começa a reestruturação dos caminhos das sinapses cerebrais. Então, quando isso é treinado de fato, né, você ensina essa competência e potencializa capacidades no teu cliente. Pode passar, fazendo com que você e ele sejam duas pessoas em busca de soluções e fazendo com que ele, daquele momento em diante, não se sinta mais sozinho, né? Mesmo sendo quem ele é. E é importante, fundamental, que esse profissional, esse terapeuta, esse psicólogo, possa dar a ele um olhar compassivo e real, né? Quer dizer, os adolescentes atuais, eles têm uma questão, né, que eu falo para os meus supervisandos, não adianta nenhum psicólogo mentir, porque eles enxergam para além do que você fala. Né? Que a comunicação não verbal, cada vez mais, na psicologia, precisa ser muito, muito, muito privilegiada, porque esses adolescentes dessa nova geração, milênios, Z, Y, eles são muito diferenciados daqueles quando eu me formei. E é importante porque, se você, como profissional, não conseguir enxergar aquele paciente que chega a primeira vez com multi-queixas da escola, da família, se sentindo excluído, se sentindo paciente identificado de que só ele é o errado da família, independente se ele tenha mutismo seletivo, fobia social, TDAH, seja borderline, tenha o diagnóstico de autismo, tenha TOC, depressão, ele é uma pessoa que pode ser reorganizada. Estão me ouvindo? Uau! Bom, se você conseguir baixar o preconceito e puder, de verdade, fazer com que aquela criança possa olhar para você e ver que você não o julga, que você consegue o ver apenas como um adolescente e não como realmente um doente, né? Ou alguém cheio de defeito, você vai conseguir realmente ajudá-lo para, daquele momento em frente, ele possa não se sentir mais tão sozinho. Pode passar. Por quê, gente? Porque hoje, no mundo inteiro, a gente vê tanto os profissionais de saúde como os pais e os professores, como os gatekeepers, né? Quer dizer, que qualquer um de nós pode ser a porta que aquele adolescente, que aquela criança precisa para levá-lo a uma reestruturação, uma melhor qualidade de vida.
né? E então todos nós somos responsáveis, né, pela geração futura, todos nós, né? Cada um de nós que tem uma criança ou um adolescente próximo, somos responsáveis para fazê-los a melhor versão deles próprios. Pode passar? Por quê? Porque não tem como. Depois dos anos 2000, a premissa atual da psicologia é uma visão integrada biopsicossocial. Qualquer aprendizagem, seja de habilidades, seja qualquer uma delas, ela acontece ao longo da vida. E são essas novas habilidades diferentes e completamente diversas que farão a criação e o nascimento de novos neurônios no nosso cérebro. E se a gente pensar, né, só em diagnóstico e doença, né, a gente fica tão paralisado quanto aquela família, quanto aquela escola que diz: olha, o João não tem jeito, ele desrespeita a escola, você não sabe, você não ficou sabendo, ele bateu na mãe. Se a gente não se isentar do nosso julgamento, e profissional de saúde é proibido, devia ser proibido por lei, né, ter julgamento sobre os pacientes, e pensar cada um de nós, né? Quer dizer, lógico, somos seres humanos, mas naquele momento do setting terapêutico, que ele possa olhar para aquela criança como uma criança em formação apenas, em desenvolvimento, e você está ali para poder ser o guardião daquela criança naquele momento, que aquele pai, que aquela mãe, ela está esperando que você lhe dê, ele paga, né? Eles pagam a gente para que a gente, com a nossa expertise, possa dar um caminho. Se a gente não conseguir, por milhares de preconceitos e crenças que nós, profissionais de saúde, temos, né? A gente encaminha com gentileza aquela criança, mas, pelo menos, a gente vai encaminhar para alguém que, mais do que nós mesmos, possa dar uma saída para aquela família, né? Então, que a gente não seja igual, porque se a gente pensar no diagnóstico, o diagnóstico é estático, completamente inverso contra a premissa biopsicossocial, né? Onde a aprendizagem, a qualquer momento da vida, ela irrompe um novo aprendizado, né? E a plasticidade neural faz que o meio que estava travado ele floresça e faça com que ele volte a ser dinâmico. E, passo a passo, essa criança possa se restabelecer no mundo e na vida social dela própria. Pode passar? Por quê, gente? Porque somos agentes de socialização a fim de fazermos crianças capazes de se incluir na sociedade como bons cidadãos, capazes de criarem independência e autonomia para serem adultos saudáveis no mundo, com uma autoestima capaz de serem proativos e empreendedores numa sociedade futura, porque serão os novos líderes mundiais. Então, cada um de nós tem a mesma responsabilidade que um pai, que uma mãe, que um professor, na vida daquele que está ali no nosso consultório, na nossa frente, né? Porque somos responsáveis para que eles possam ser as melhores visões deles próprios, porque se eles forem isso, eles serão, de alguma forma, felizes e capazes no mundo, de fazerem a diferença no mundo, né? Pode passar? E isso, né? Por quê? Porque as teorias de aprendizado e da psicologia estão a 1000 por hora, cada hora chega uma teoria nova, mas os problemas de saúde mental, pós-pandemia, inclusive, já fizeram com que a OMS diga, ano passado, para a gente, que até 2030
né? Os problemas de saúde mental infantil representarão a epidemia de maior custo mundial, ultrapassando o custo relativo ao gastos com diabetes, câncer ou doenças pulmonares. Isso quer dizer, pode passar, que o estresse excessivo atualmente é o maior problema de saúde pública. E por isso que a gente está aqui, né? E por isso que a Abramuth faz esse trabalho maravilhoso com os pais responsáveis mundialmente e com nós, profissionais de saúde, para que cada vez mais a gente possa ter ciência da nossa responsabilidade como profissionais de saúde no mundo. Então, eu vou falar rapidinho, né, antes que vocês possam colocar alguma coisa como pergunta para mim, para a gente conseguir começar a perceber os principais sinais, pode passar, de desregulação na criança e no adolescente. Vamos pensar que uma criança tem um desenvolvimento normal, todos nós, profissionais de saúde, sabemos, né? Todos os passos da formação, né? Daqui da ponte até o lóbulo pré-frontal e todos os passos do desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, assim, perfeccionismo, hipersensibilidade do sistema nervoso, iniciativa e autossuficiência, concentração e foco, tudo isso é esperado durante o desenvolvimento. Então, quais são os principais problemas? Se a criança não consegue terminar um trabalho, se ele é hiperativo, distraído, ansioso, tem fobias, tendências a dominar discussões, e isso fazer com que ele atrapalhe a aula, resistência à interrupção ou qualquer tipo de controle de hierarquia de adulto, ansiedade, algum mutismo, impaciência com detalhes, hábitos improdutivos, tudo isso dá informidade, né? Quer dizer, com as características normais do desenvolvimento. Então, esses problemas são regras que a gente precisa ligar um sinal vermelho. Pode passar? Pode passar? Eu deixei poucos manejos. Se depois vocês quiserem, vocês me procurem por e-mail, eu ajudo vocês, né? Mas que deixei pelo menos os 4 pecados capitais de um manejo comportamental entre pais e professores. Se mesmo você não concordar com aquela criança, com aquele adolescente, tentar ouvir de forma empática e receptiva. Se você tiver de saco cheio num dia que você, adulto, acordou com o pé esquerdo, você fala assim, tá bom, já ouvi, mais tarde a gente conversa. Não contar histórias sobre si mesmo, suas experiências interessantes, dizendo, na minha época não era assim, meu pai bastava olhar para mim que eu modificava. Isso, para essa geração pós-milênios, não adianta, gente. A gente é outra geração, não tínhamos celulares, internet, nada. Mudou e a gente tem que se convencer disso. Participar de atividades compartilhadas que ambas sejam divertidas, que para ambos seja divertida. Gente, em alguma hora do dia, da semana, você tem que rir com seus alunos. Alguma hora do dia ou da semana, você tem que morrer de rir, vendo uma série, um jogo, qualquer coisa com seus filhos. Isso é saúde emocional. Precisar fazer elogios realistas, genuínos, consistentes, nunca irônicos. A ironia dentro de uma relação afetiva é a pior das agressões que um adulto possa fazer para uma criança. Pode passar. A gente já está acabando mesmo, né? Famílias, estimule competências, dê bons exemplos, pode passar. Escolas, né? Sempre vigilantes, porque autocontrole e equilíbrio se dá com modelagem e exemplo. Então, não adianta
você, como professor, ficar o tempo todo entrando no seu celular para ver se seu filho está bem em casa e pedir para que os nossos alunos, os seus... você, como formadora, dê um mau exemplo, que eles não te ouvirão. Pode passar. E aí, o que acontece? A gente tem que ter a arte de ter paciência primeiro. Você, como profissional e adulto, tem obrigação de ter. Né? Não adianta você dizer para ele, eu gritei com você, te botei de castigo erroneamente, te dei beliscão, né? Pedir milhões de desculpas, que isso é necessário, mas vamos tentar pensar antes, né? Porque você tem muita experiência e eles estão criando as experiências agora. Pode passar para a gente finalizar, né? O maior preditor da qualidade de vida de qualquer ser humano ainda é o amor. Nosso cérebro é reptiliano, gente, ainda não mudou, né? É a experiência que muda o cérebro, que muda a emoção, que muda nosso pensamento e, assim, muda nosso comportamento e nossas crenças. Somos seres humanos, graças a Deus, cada um de nós é único e diferenciado. Pode passar. Eu preciso deixar aqui, né? Esse é o meu livro que saiu agora, também pode passar. Eu abri a Casa Affect semana passada, é um espaço de pertencimento para adolescentes e jovens no Rio de Janeiro, pode passar, onde as psicoterapias e todas as atividades de grupo, quando mindfulness, teatro, desenho, poesia, fotografia, estão integrados e potencializam o trabalho psicoterapêutico. Pode passar. Eu espero que vocês algum dia possam dar um pulo lá, liga e vai visitar, porque mais do que nunca, cientificamente, está comprovado que o afeto transforma. Ele transforma a saúde, o comportamento, as relações, as decisões, o desenvolvimento, a comunicação, o conflito, a criatividade, e muda o nosso futuro. E nós somos gerenciadores dos próximos líderes mundiais. Pode passar. Eu espero que, assim como a gente está hoje, de manhã, aqui no Rio, um dia meio lusco-fusco, não sei, nas outras... enfim, nesse Brasilzão e fora como é que está, mas todos nós que estamos aqui somos responsáveis e, como eu, pensamos no bem-estar do outro. Eu agradeço a vocês muito, 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 e espero que eu tenha podido passar um pouquinho do meu amor à minha profissão e aos meus adolescentes para vocês. Um beijo carinhoso em todos. Ai, gente, que fala linda! Obrigada, Elisa. Como é importante a gente ouvir de terapeutas e psicólogos o quanto o amor faz diferença e modifica cérebros, vidas, o quanto o acolher, o quanto o escutar, principalmente a nossa criança e o nosso adolescente, faz diferença, né? Eu falei isso no início hoje da abertura da jornada, né? Essas pessoas que vão gerenciar o mundo, né, daqui para frente, elas estão nesse momento, né, sendo cultivadas, e o que nós estamos cultivando, né, nesses indivíduos, nessas pessoas, e a sua fala foi perfeita sobre isso. Obrigada por contribuir, pelo seu carinho com a gente. Adoro, adoro, adoro. Quem faz diferença... Parabéns pelo Affect, parabéns por um espaço importante de educação parental. A gente, como você mesma colocou no seu livro, né, os pais não nascem prontos, e a gente precisa ajudar essas famílias e esses pais que vêm de contextos educacionais
muito diferenciado. Teremos escola de paz lá, né? Quer dizer, para poder orientar um pouco essa galera com esses adolescentes que estão tirando não só a mim do sério, é verdade, como eu acho que todos os profissionais de saúde, né? Eu falo que não tem livro ainda de TCC escrito por milênios, né? Enfim, para a gente conseguir uma base mais bacana, então a gente acaba aprendendo com eles diariamente. E que a gente cultive, é um sonho, né, de cada vida, vez mais isso, né? Eu tenho 3 filhos, agora eu abri a FECT, agora eu tenho o 4º filho nascido. É verdade, então, tá pode ter certeza. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Obrigada, tudo de bom para você, tá? Um grande beijo. Para nós.